Bom dia, meus irmãos, estamos aqui, mais um domingo que o Senhor nos deu, e nós vamos compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E a palavra de hoje é santificação. O Fabrício falou na semana passada sobre o mergulhar no Espírito, viver uma vida de profundidade. E nós precisamos entender de uma vez por todas que o pecado, ele nos afasta de Deus. Não dá para buscar uma vida mergulhada no Espírito e viver no pecado. Isso é inversamente proporcional. Me lembrei de um amigo meu que era muito bom em matemática. Deixa eu ver. 7 com 7. 7. Acertou. Ah, miserável. E por que são caminhos opostos? Porque pecado é errar o alvo. Pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. Se eu decido viver uma vida de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, eu preciso decidir viver essa vida de verdade e não uma vida afundada no pecado. Só que hoje eu não queria falar com você de santificação olhando para o pecado. Eu quero falar com você sobre santificação, mas com uma ótica diferente. Quando eu recebi a Jesus como único e único suficiente salvador da minha vida, eu estava até conversando com o Fabrício esses dias, brincando, né? Que parecia que eu tinha recebido uma martelada do Thor no coração, sabe? Não tem como a nossa vida ser a mesma depois disso. No Salmo 27,4 diz assim: Davi disse: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa viver na sua casa todos os dias da sua vida, para contemplar a sua bondade e receber orientações. Uma coisa ele pedia ao Senhor. Sabe, queridos, não é pra gente viver os nossos dias, acordar nas nossas manhãs pensando em como não pecar. É pra gente acordar pensando o que eu posso fazer para me aproximar do Senhor. São pensamentos diferentes, é mentalidade diferente. Eu não acordo pensando em como deixar o pecado, eu acordo pensando em como me aproximar de Deus. O coração de Davi nesse salmo era um coração desejoso em contemplar o Senhor e receber as suas orientações. Será que o nosso coração, será que o seu coração desperta desejoso de contemplar o Senhor e seguir os seus mandamentos, seguir os seus estatutos, em receber as orientações de Deus? Será que a gente acorda pensando em nos aproximar do Senhor, ou já acorda, meu Deus, eu não posso assistir isso, eu não posso ver isso, eu não posso me aproximar de tal pessoa? Aonde está o desejo do teu coração, querido? Quando Davi errou com Batseba e tudo que veio após esse erro, o Senhor falou para ele que a espada jamais se apartaria da sua casa. Todo pecado, ele tem consequência. Mas a pior consequência é ele nos afastar do Senhor. Hebreus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Eu não sei você, meu irmão, mas eu desejo ver o Senhor. E eu não desejo só ver o Senhor quando eu morrer e estiver no céu. Eu desejo ver o Senhor todos os dias da minha vida. Eu desejo falar com o Senhor face a face. E não me diz que isso não aconteceu, porque Moisés viu o Senhor face a face. Por isso que o rosto dele brilhava, porque estava na presença do Senhor. O que a gente está buscando nos nossos dias? O desejo do meu coração é que você viva, que a gente venha viver em santidade para o Senhor por amor. E não por medo, mas por amor a Ele. O Fabrício, na semana passada, ele falou sobre alguns acessórios que podem nos manter na profundidade com o Senhor, com o Espírito do Senhor. Os acessórios que ele usou foi o cinto de lastro, se eu não me engano. Lastro. Cinto de lastro, o snorkel e o óculos de mergulho. São acessórios para um mergulho eficaz, um mergulho eficiente que vai manter a pessoa na profundidade. E quando a gente fala disso, pensando na nossa vida espiritual, que tipo de acessórios pode nos ajudar
a não só manter essa profundidade, mas uma busca estável, equilibrada, constante para a santidade. Alguns acessórios eu quero compartilhar com vocês. O devocional diário, né? O devocional diário precisa ser um hábito na vida do cristão. Nós precisamos ter uma leitura bíblica que seja intencional. A gente sabe o que a gente está fazendo, não é uma leitura bíblica aleatória. Né? Se você não sabe talvez por onde começar, existem livros devocionais que são leituras intencionais, que tem um versículo, às vezes 1, 2 versículos, e um texto explanando aquele versículo, contextualizando, trazendo para a nossa atualidade, e que vai fazer com que a gente tenha uma leitura bíblica intencional. Isso é como se fosse uma parte desse acessório. Uma outra questão, oração. Gente, a gente precisa entender que a oração, ela é imprescindível. Ela tem que acontecer na nossa vida. A gente tem que viver uma vida de oração. Paulo falava sobre orar incessantemente, orar o tempo todo. Mas talvez você possa pensar, Roberto, eu falo com Deus o dia inteiro. Eu também falo com Deus o dia inteiro, querido. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, estou falando com o Senhor. Mas a gente também precisa ter uma vida de oração intencional, que é quando a gente fecha a porta do nosso quarto, ou a porta do seu banheiro, ou sei lá, onde você gosta de orar, na rua, dentro do carro, um local que você consiga se entregar para o Senhor. Muitas vezes o carro, quando eu trabalhava, era o meu local intencional de oração. Era o tempo que eu tirava com o Senhor. E isso é mais um acessório, né? Que não é para ser descartado, é imprescindível para essa vida mergulhada no Espírito de Deus e traçando uma reta para essa santidade diária. Né? Uma outra forma, o jejum. Né? O jejum não é só para quando a gente quer emagrecer. Né? Eu fico impressionada com a quantidade de coisas que eu vejo falando sobre jejum intermitente. Né? Que a pessoa faz jejum intermitente de 24 horas para emagrecer. É válido, se você está fazendo bem para a pessoa, amém. Mas quando a gente pede para fazer um jejum de 6 horas para se consagrar, é uma tortura, eu não consigo ficar sem comer. Por quê? Porque tudo está ligado com um propósito. Qual o propósito real que a gente tem? Foi o que eu falei, quando a gente acorda, o que a gente deseja no nosso coração? Será que a gente cria maneiras intencionais de nos aproximar do Senhor? A gente não pode viver a nossa vida igual a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente precisa traçar um planejamento para a nossa vida, porque isso vai fazer com que a gente tenha uma direção. Eu vou acordar e eu sei o que eu vou fazer no meu dia, porque quando a gente acorda, mesmo que seja um dia curto, né, 24 horas, não estou fazendo para você fazer um planejamento de uma vida, do dia seguinte. Olha, eu vou acordar, eu vou ter meu tempo de devocional, eu vou ter o meu tempo de oração, eu vou caminhar, eu vou fazer comida, eu vou cuidar dos meus filhos, no meu caso, eu vou cuidar da minha filha, eu vou arrumar a casa. Eu não sei o que você vai fazer, mas é importante você ter um planejamento no seu dia, uma leitura rápida, alguma coisa que você faça que vai te trazer essa estabilidade, esse equilíbrio, e você não vai acordar, a Deus dará, sem saber o que fazer. Então, queridos, esses são princípios que a gente gostaria de passar para vocês. Eu não queria que você ouvisse sobre santificação pensando no pecado. Eu quero que você pense sobre santificação, sobre uma vida de santidade, olhando para o amor que nós temos por Deus e que nós podemos fazer para nos aproximar dele. Que o Senhor te abençoe grandemente, que essa palavra venha entrar no seu coração como uma martelada do Thor e nunca mais você seja o mesmo. Deus abençoe muito.